Em House of the Dragon, a gente ficou sabendo de um detalhe que mudou completamente a história da casa Targaryen. O sonho de Aegon, o Conquistador. Acontece que esse sonho, galera, que também é uma profecia, pode indicar que muita coisa lá do final de Game of Thrones simplesmente estava errada. Você quer entender melhor a canção de Gelo e Fogo? Vamos nesse vídeo agora, vamos lá. A canção de Gelo e Fogo, caramba, galera. Sabia da a Dança dos Dragões, Game of Thrones, né? O jogo do trono. Agora, a canção de Gelo e Fogo, essa aqui pra mim é nova. Mas vamos lá, Game of Thrones é algo muito bom, da hora. Gostei de assistir a série inteira. E confesso pra vocês que eu ainda não assisti a Casa do Dragão. Tô tentando aí arranjar tempo pra assistir a Casa do Dragão. É uma série que tá sendo muito bem falada, então vamos lá, vamos assistir. Quem sabe a gente vai pegando mais no hype e a gente consegue arranjar um tempo pra assistir. Aqui. Bom, não vou nem ficar falando, puxando da memória agora aquele final de Game of Thrones, ok? Aquela polêmica toda de Game of Thrones. Beleza. Mas é real, galera, que com o sonho de Aegon e sabendo o que ele significava, agora dá pra dizer que a série original errou em mais coisas do que a gente imaginava. Vamos entender melhor isso agora? Então a gente começa do... galera, não esqueça de deixar o seu joinha. Lembrando pra vocês que eu tô com ideia de trazer vídeos originais, tem esse react aqui, onde eu dou a minha opinião, né? Eu falo sobre o que eu acho e teorias também sobre diversos assuntos relacionados ao mundo nerd e ao mundo geek. Mas pra isso eu preciso que você dê o seu joinha e também dê o seu apoio aqui nos comentários, dizendo o que você acha, o que conteúdo você gostaria que eu trouxesse, que geralmente você não consegue encontrar aqui na plataforma. E é isso aí, vamos ver aqui a canção de Gelo e Fogo. Quando o rei Viserys I escolhe a Rhaenyra como herdeira, ele passa pra ela também uma coisa importante. Ele conta pra ela sobre um sonho que o Aegon I teve, que foi um sonho premonitório. O primeiro ocupante do Trono de Ferro sonhou que uma noite, né, uma escuridão infinita, então Aegon ele foi o primeiro ocupante do Trono de Ferro, cairia sobre Westeros e ameaçaria toda a humanidade. E aí, pra derrotar essa escuridão gelada, esse gelo eterno, deveria haver fogo eterno, fogo de dragão. E aí, dessa forma... Cara, o gelo eterno que estão falando é os vagantes. O sonho de Aegon determinou que a única forma de vencer a escuridão da noite sem fim... Eu vou denominando assim, porque pra gente não se perder, beleza? Aí fica mais fácil tanto pra mim quanto pra vocês também, né? Seria ter um membro da casa Targaryen sentado no Trono de Ferro. Percebe como isso muda tudo? Aegon não conquistou Westeros só porque ele quis e podia. Rola uma missão ali, de proteger a humanidade com os dragões da casa Targaryen, combatendo o gelo da escuridão que cairia sobre tudo, sobre todo mundo. Então ó, tem um tom de profecia, cara. Então quer dizer que Game of Thrones não era só a ideia de, tipo, conquistar, não. Ele tinha um objetivo, que enquanto tivesse um Targaryen sentado no Trono de Ferro, com os dragões, os vagantes não tomariam conta do mundo, né? Então quer dizer que provavelmente, desta forma, o Rei de Gelo nunca teria se levantado. Então, começa a fazer sentido. O Aegon chamou essa profecia de sonho dele, né? De a canção de Gelo e Fogo. E essa profecia é passada como um segredo entre todos os reis Targaryen e seus sucessores. Não importa o que aconteça, galera, tem que ter um Targaryen no Trono de Ferro. Pra quê? Pra impedir a longa noite. Mas quem assistiu a temporada final de Game of Thrones sabe que não foi bem assim, né? Não. E aí começam os problemas. White Walkers. Bom, é claro que a escuridão que o Aegon I viu no sonho, né, o gelo cobrindo a terra numa noite sem fim, é uma referência aos White Walkers, comandados pelo Rei da Noite, né, que vieram por de trás da muralha. A muralha, aliás, foi construída por... É isso que eu tô falando, ó, tá vendo? Vamos pegando, assistir Game of Thrones, hein, galera? Porque essa longa noite já aconteceu alguns milhares de anos antes de tudo, né? E se você for lembrar, Game of Thrones já começa mostrando essas criaturas malignas começando a vir, começando a chegar. Logo no começo... O primeiro episódio, né? O primeiro episódio de Game of Thrones já é isso. O primeiro episódio já tinha isso. Na série, galera, nada era mais poderoso do que um White Walker. Nada. Eles não nada, mas cara, Game of Thrones é muito bom, velho. Morriam com golpes normais, eles precisavam ser mortos com aço valeriano, com obsidiano, né? Também chamada de vidro de dragão, ou com fogo de dragão. Quem que não lembra daquele episódio Hard Home, né? Onde o Jon Snow e os selvagens, eles são atacados, praticamente cercados por hordas de White Walkers. E é ali que a gente tem noção real do tamanho. Os vagantes, né? Os vagantes brancos. Cara, mas assim, eles morriam... Eu lembro que eles morriam por o aço valoriano, se eu não me engano é isso. Se eu estiver errado, comenta aí. É o aço valoriano, o vidro de dragão e o fogo de dragão. As três únicas armas que poderiam matar. A gente não tinha determinada noção, né? Primeiro episódio a gente viu que era perigoso, tal, que era uma ameaça, era uma coisa tenebrosa, mas noção do perigo pro mundo não tinha. Pois é, só que acabou rápido, né? No terceiro episódio da terceira temporada rola a Batalha de Westeros. Cara, isso aqui foi feio, hein? Ali o Rei da Noite é morto. E pelo resto da temporada os White Walkers deixam de ser uma ameaça. Já era, acabou. Na verdade, sumiu, né? Sumiu. A ameaça virou a Daenerys. Ali, galera, a gente tá falando do maior perigo que já existiu.
não de um vilão comum, entende? A 8ª e última temporada de Game of Thrones correu muito com o enredo da série, precisava acabar, lógico, né? E fez parecer que os White Walkers e a longa noite nem era um problema tão sério assim. Mas era. Os Targaryen basicamente passaram 300 anos se preparando pra isso. Era morte definitiva. Era certeza de morte definitiva. Mas a série tratou como se fosse qualquer coisa. Aí complica demais, né? Dragões! O motivo de que o Trono de Ferro precisava ter um Targaryen, segundo a profecia de Aegon, eram justamente os dragões. Nessa visão, o Aegon I ele viu que os dragões dos Targaryen eram necessários para derrotar a escuridão. Então, tendo sempre um rei Targaryen com seus dragões ali em prontidão, tudo estava seguro, concorda? Não tinha... Teoricamente sim, né? Não teria como o Rei de Gelo, né, chegar perto, né? Não teria como, não tinha brecha. O que se preocupar. Isso fica bem claro, tanto que na batalha final contra os White Walkers, os dragões foram bem importantes, certo? Errado. Na batalha de Winterfell... É, o que eu ia falar agora. Por um momento eu achei que ele tinha errado. Que, não, os dragões foi útil, cara. Pô, caramba. A Daenerys já tinha perdido o Viserys pro Rei da Noite, que transformou ele numa espécie de dragão zumbi, né? Dragão Tava de lá gelo, montando o dragão. E magicamente, sem nenhuma suspeita, nada, o Jon Snow montou e foi resgatado pelo Rhaegon. Galera, a gente teve uma batalha de Drogon e Rhaegon contra o Viserion. E eles mataram alguns White Walkers ali, mas não passou disso. Os dragões não fizeram quase nada na batalha de Winterfell. Ou não deu pra ver nada, né? Porque tava muito escuro. Lembra disso? A gente realmente não conseguia ver. O fogo de dragão deveria ser uma coisa essencial nessa batalha. E tem uma cena do Rei da Noite literalmente andando pelo fogo de dragão como se não fosse... Cara, essa cena foi muito boa. Arrepia, cara, arrepia. Quando eu lembro da cena, porra... Essa cena aqui foi muito boa, cara. Ele no meio do fogo, sorrindo, ficou muito badass, cara. Nada. Agora eu te pergunto, né? Se Aço Valeriano mata esses seres, White Walkers, por conta lá da magia, de fogo e do sangue que tá presente no material, por que fogo de dragão não mata ele? Sendo que dragão é basicamente a base da magia de fogo e sangue. Aliás, sobre a... Cara, agora você me pegou, porque eu até citei aqui que o fogo de dragão matava eles. Se eu não me engano, o fogo de dragão matava. morte do Rei da Noite, tem outro problema que o sonho do Aegon traz. Jon Snow! Fala sério, eu sei que você gritou como se fosse um gol no final da Copa do Mundo quando a Arya Stark conseguiu matar o Rei da Noite com aquela daga de Aço Valeriano. Cara, aquela cena do nada, né? Ela pulando atrás. Foi muito boa a cena, mas, nossa, cara, eu aquilo achei foi que louco, foi muito né? fácil. Mas, galera, com a profecia do Aegon, fica claro que aquilo tava errado. Tá na cara da gente. Não deveria ter sido a Arya matar o Rei da Noite, mas sim ele, o cara que não sabia de nada, Jon Snow. Vou explicar pra vocês, calma. Bom, antes de tudo tem a teoria que o Jon Snow era um Targaryen. O filho de Rhaegar com a Lyanna Stark. Que a profecia de Canção de Gelo e Fogo era dele, né? O filho de um Targaryen, o fogo, e de uma Stark, o gelo. Se isso for verdade, tá mais do que óbvio que o Jon Snow... Caramba, que da hora, faz sentido. Era uma peça importante na luta contra a escuridão, e não a Arya. Ou quem quer que seja, né? Era o Jon Snow. Mas mesmo assim ainda tem outra possibilidade. Mesmo que Gelo e Fogo seja uma referência àquela dupla formada pelo Jon Snow e pela Daenerys, ainda assim o Jon Snow deveria ser o cara. Basicamente aqueles dois, eles precisavam um do outro pra conseguir derrotar os White Walkers e pra unir os 7 reinos. Porque sozinhos eles não iam conseguir, galera, nenhum nem outro. Mas juntos tudo mudava. Se era da Daenerys a responsabilidade de assumir o Trono de Ferro e colocar de novo, né, uma Targaryen no poder, juntos, pra unir os 7 reinos, a responsabilidade do Jon Snow seria isso mesmo, resolver a questão da longa noite. Mas não, foi a Arya. Parece certo isso desse ponto de vista, levando em conta a profecia do Aegon? Pra mim não parece, ok? Véio. Isso sem contar que o Rei da Noite só existe na série, não nos livros. Só existe na série? Não nos livros? E mais, o Príncipe Prometido. As profecias do Azor Ahai do Príncipe Prometido meio que viraram piada em Game of Thrones, porque ninguém nunca levou a sério, só a Melisandre. A série acabou de um jeito, cara, que tipo, as duas lendas diferentes até se confundem. A própria Melisandre mudava de opinião o tempo todo sobre quem era o Príncipe Prometido. E no final ninguém foi confirmado. Mesmo que o Jon Snow seja o principal candidato, né? Unificando um monte de profecias, se fosse verdade. A adaga que a Arya usou pra matar o Rei da Noite tinha a profecia do Príncipe Prometido escrita nela. Mas a Arya mesmo não se encaixa na profecia. Esse tal Príncipe Prometido aí viria da linhagem Targaryen, nascido entre o sal e a fumaça e portando a espada luminífera. Basicamente ninguém se encaixa nessa descrição, ok? Mas ela era parte da Canção de Gelo e Fogo, parte da profecia do Aegon. E a série original basicamente abandonou esse conceito, ignorou, deixou pra lá. Mesmo que não tenha revelado exatamente quem é, galera, Game of Thrones devia ter dado muito mais importância pra isso, porque, tipo, era algo importante durante os 300 anos do reinado Targaryen. Foi algo muito importante, né? A coisa simplesmente não saiu como devia. E por mais que tenha vindo antes, a culpa é do roteiro da série. E como curiosidade, vale também apontar que a Daenerys era uma das principais candidatas à Princesa Prometida. Mas a série escolheu um caminho totalmente diferente, com pouco sentido. Sim, faz sentido, né, cara?
Targaryen. Mãe dos dragões, né? Rhaegar Targaryen era o filho mais velho e herdeiro do Rei Louco, o último rei Targaryen. Ele foi morto pelo Robert Baratheon porque os dois estavam lá disputando a mesma mulher, a Lyanna Stark, durante a revolução que tornou o Robert rei. E além disso, o Rhaegar era também um personagem bastante peculiar e muito importante pra gente entender certas coisas em Game of Thrones. A série cortou uma cena importante que rola quando a Daenerys tem visões da Casa dos Imortais em Qarth. Uma das cenas mostra o Rhaegar já morto, falando pra Daenerys sobre o filho que ele teve com a Lyanna Stark. Aí o Rhaegar diz nesse sonho que o filho dele é o príncipe prometido e que é dessa criança a canção de Gelo e Fogo. O Rhaegar, inclusive, foi bem obcecado durante a vida com a tal canção de Gelo e Fogo, o que confirma que ele, como herdeiro do Trono de Ferro, muito provavelmente sabia sobre o sonho profético do Aegon. Isso mostra que não só provavelmente o Jon Snow era mesmo o cara de todas as profecias e teorias, mas também que essas questões eram mesmo muito mais importantes do que elas pareceram ser no final de Game of Thrones. No final venceu os White Walkers quem conseguiu vencer. Ficou com o Trono de Ferro quem conseguiu ficar. E o Jon Snow continua não sabendo de nada. Tipo, o cara não sabe de nada. O cara é mais perdido que tudo, né, cara? Ele entrou no campo sem saber chutar a bola. Nada. Parece um descaso com toda a história da Casa Targaryen e o motivo deles terem reinado. Daenerys Targaryen. E por fim, mas não menos importante, galera, outra candidata a princesa que foi prometida, no caso, era Daenerys Targaryen. Que de certa forma, né, a nossa querida Daniela dos Dragões conseguiu chegar no trono. Durou pouco, mas conseguiu, hein, ok. Então isso cumpre, né, a profecia do Aegon de que deveria ter um Targaryen no poder para derrotar os White Walkers, certo? Não, errado. É como eu falei já pra vocês, a oitava e última temporada de Game of Thrones parece ter corrido demais com a história. Quando a Daenerys toca o terror lá em Porto Real e acaba com toda aquela corja que mandava ali, os White Walkers e a ameaça da Longa Noite já tinham sido vencidos, né? Alguns episódios antes. Sim. Percebe? Tanto que a Arya Stark, o Jon Snow e os outros... É, tipo, eles jogaram toda a preocupação da série neste final, dela se tornar a rainha louca, né? Assim como o rei louco foi, né? E tipo, não que a ameaça fosse os vagantes brancos. Lá, como por exemplo o Cão de Caça, já estavam lá em Porto Real nessa treta. Foi primeiro o Winterfell, depois Porto Real. Isso tá errado. Se a profecia de Aegon tem que ser levada em conta, a real é que a Daenerys teria que ter se tornado rainha um pouquinho antes. Pra aí sim, com ela no Trono de Ferro, enfrentar os White Walkers com os dragões e com tal príncipe prometido, né? Fosse ela... Teoricamente ela já não tava como rainha, ela só não tava sentada no trono, mas a maior força militar era dela, né? Tipo, teoricamente ela já era a rainha. Ela ou o Jon Snow. Mas aparentemente, ou a profecia foi criada agorinha mesmo, né? Em House of the Dragon, ou os roteiristas de Game of Thrones simplesmente ignoraram tudo pra correr com a história. De qualquer forma, tem muita coisa errada aí nesse final de Game of Thrones. Isso vai ser motivo de discussão por muito tempo ainda. O que você acha disso tudo? Você concorda ou você discorda com o final de Game of Thrones? E vamos lá para a minha parte da minha teoria, minha bela teoria. Eu acho, pessoal, que assim, foi jogado parte aí de Game of Thrones. E todo mundo sabe que Game of Thrones era pra ter dado uma enroladinha um pouco mais, era pra ter sido mais bem explicada. E não foi. Todo mundo sabe que o criador, né, dos livros de Game of Thrones, ele já tinha saído fora, já tinha vazado da série. E quem tava criando a série ali era outros roteiristas e tudo mais. E se eu não me engano, ele saiu, acho que era na 7ª ou na 6ª temporada, alguma coisa assim. Provavelmente eles ignoraram, eles criaram outro final ali pra acabar com a série, né? Finalizar a série, não tinha mais como ter continuado a história. E se eu não tô enganado, me corrija aí, parece que acho que nem o livro chegou ao final. Provavelmente foi isso, os caras inventaram, finalizou do jeito que finalizou. Pra mim, eles perderam todo o carisma da série quando deram fim ali na Danielle do Calango, né? E o Jon Snow ficou com cara de bobão e parar na muralha. Então, pra mim, cara, perdeu todo o sentido da série. Os caras finalizaram a grande ameaça ali, que era realmente os Vagantes Brancos. Pra mim, os Vagantes Brancos era o que trazia a emoção pra série, né? Toda vez que eles se aproximavam, eu sentia o peso do que poderia ser aquilo ali. Pra finalizar a série com ela se tornando a rainha louca, os caras matando ela, né? O próprio Jon Snow fez isso. E no final, o dragão sumindo, a gente não sabe onde foi parar o dragão. Prometeram uma possível série ali do Jon Snow e também cagaram com o negócio. Eu acho que talvez a Casa do Dragão, ela tá seguindo um pouco mais o roteiro. Não sei, não tenho propriedade de livros nem nada. Tô só chutando aqui minha teoria. Eu acho que talvez a Casa do Dragão ela tá seguindo um pouco mais o roteiro ou algo semelhante do que Game of Thrones. Essa é a minha opinião. Se vocês concordam, deixa aí. Se vocês não concordam, também tá livre para vocês comentarem o que vocês quiserem aqui. E é isso aí, te vejo no próximo vídeo. Fui!